vou mentir, galera, quando o Blue Lock ganhou o anime, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a obra. No entanto, quando eu li a sinopse, assim como a maioria das pessoas, logo me interessei pela obra. Afinal, Blue Lock se trata de um anime onde 300 jovens atacantes japoneses estão em uma enorme instalação, vivendo, jogando juntos, e apenas um deles no final restará, e esse com certeza se tornará o melhor atacante do mundo. Basicamente, isso é Blue Lock, um Battle Royale de futebol. Bem, é muito difícil uma sinopse dessa não trazer atenção para nós espectadores, afinal é tudo muito diferente e dá aquela curiosidade que faz com que você dê uma chance pelo menos uma vez para a obra. Mas bem, eu acabei assistindo o anime da primeira temporada de Blue Lock e Blue Lock, o anime sempre teve aqueles altos e baixos. A primeira temporada tem momentos muito legais, como o gol de primeira que o Izagi marcou contra o Nagi, e já momentos bem ruins, como aquele CGI horrível que Blue Lock tem, ou aquelas cenas extremamente estáticas que fazia você ficar um pouco chateado com a adaptação do anime. Mas como eu voltei a falar, eu não conhecia a obra de Blue Lock. Eu não conhecia o mangá, o material original. Depois da primeira temporada, por causa da animação e alguns episódios que, na minha opinião, não tinham um ritmo muito bom, ficando desinteressado com a obra. Bom, só que é aquilo que eu sempre digo, Blue Lock, eu acabei descobrindo sobre Blue Lock, sobre toda a sua fama que a obra tem, e aí veio o interesse na minha mente em ler o mangá, em ver o material original. Afinal, as pessoas falavam muito bem do mangá de Blue Lock, diziam que era extremamente interessante com momentos incríveis. E é como eu sempre digo, dificilmente uma obra que é tão famosa, tão popular, não seja realmente boa. Ela com certeza tem motivos para ter essa fama. É muito difícil uma obra ser famosa e não ter nada de bom. Então eu decidi dar uma chance ao mangá de Blue Lock, porque as pessoas se interessaram tanto por essa obra. E eu acabei descobrindo o motivo. Blue Lock é extremamente divertido. Vamos falando do mangá de Blue Lock, a arte é linda, 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 linda. Faz com que todas as cenas se tornem extremamente impactantes. O autor de Blue Lock consegue fazer vários personagens extremamente carismáticos. Isso não é tão anormal nos animes de obras de esporte. Afinal, é muito difícil você ver uma obra de esporte onde os personagens não são carismáticos. Mas o que eu gosto em Blue Lock é que cada um tem características, motivos diferentes para estar ali, estar querendo ser o melhor atacante e principalmente qualidades diferentes, atributos diferentes, personalidades diferentes. Então faz com que tudo se torne mais interessante. Podemos dizer o seguinte, em muitas obras o que eu reclamo é que muitas vezes apenas o protagonista se destaca e um ou outro personagem secundário, mas Blue Lock muitas vezes se destaca mais pelos personagens secundários do que o protagonista. O que eu quero dizer é, o protagonista ele é muito amado pelos fãs, mas o Barou também é muito amado, o Nagi é muito amado, o Kaiser que chegou depois de um tempo também é muito amado. O que eu quero dizer é que Blue Lock é aquele tipo de obra onde não é o único personagem a se destacar. Ao contrário, todos os outros personagens em volta do protagonista se destacam, fazendo com que a obra se torne extremamente divertida e onde você pode acompanhar os outros personagens. Afinal, eles são tão interessantes e têm tão motivos bons para se tornarem os melhores atacantes do Japão quanto o protagonista. Não apenas isso, os autores de Blue Lock são extremamente criativos, fazendo com que toda a fase de Blue Lock, já que Blue Lock é dividido por fases, seja extremamente divertida. Cada fase é mais criativa que a outra, fazendo com que a obra nunca seja chata ou monótona, fazendo com que todo capítulo seja extremamente divertido ou interessante. O que eu gosto muito em Blue Lock é que é muito difícil você se manter desinteressado. Todo capítulo tem uma coisa nova, todo capítulo tem algo a acrescentar na história. Isso faz com que a obra se torne sempre interessante para aqueles que estão lendo ou acompanhando. Voltando a falar, eu não acho que Blue Lock seja uma masterpiece, uma obra-prima, como, sei lá,
Ela não é uma obra extremamente textualmente bem escrita, como por exemplo, vamos dizer aqui, um Awashi da vida. Eu acho o Awashi, em questão de escrita, muito melhor que Blue Lock. Só que Blue Lock, ele é divertido. Ele cumpre o papel perfeitamente de entreter o telespectador, de uma obra ser textualmente bem escrita. Ao contrário, eu gosto muito de obras bem escritas, mas elas ainda têm que ser interessantes para quem está lendo ou assistindo. Afinal, ninguém vai acompanhar uma obra que seja chata ou de assistir. Pelo menos não a maioria das pessoas. Então, Blue Lock ele ganha pontos exatamente por isso, por se manter interessante a cada capítulo, por fazer desafios cada vez mais desafiadores e principalmente não ter pena de tirar os personagens que são eliminados ao decorrer dos episódios, dos capítulos. Sendo exatamente como um Battle Royale deve ser. E isso torna tudo mais interessante e intrigante sobre a obra. As críticas que eu mais vejo eu vou falar uma coisa que as críticas que eu mais vejo referentes a Blue Lock é a questão do Edge. Que realmente Blue Lock é um mangá de esporte que tem muito Edge. Que são aquelas cenas de parecer um fodão e tal, descolado. Como tem alguns animes. Mas bem, gente, temos que lembrar que isso é uma obra voltada para o público mais jovem. Então isso não é algo anormal. Na verdade, isso é bem normal. Até em mangá, como o Awaishi, tem momentos onde tem um pouco de edge. É normal, sendo bem sincero. Concordo que a equipe Blue Lock coloca muito disso na obra, mas esse é um dos grandes motivos que o Blue Lock se tornou tão popular. Os personagens serem extremamente caricatos tornam tudo mais interessante para as pessoas. Afinal, sejamos sinceros, se o Shido não tivesse aquela personagem totalmente corrompida dele, ou o Baru não fosse esse rei egoísta, vocês acham mesmo que Blue Lock seria tão popular? Você acha que esses personagens seriam tão populares? É óbvio que não, isso faz parte da personalidade deles, isso torna eles mais interessantes. Ah, mas isso não é realista. Temos que lembrar que isso é uma obra fictícia, ela não precisa ser 100% real, ela precisa ser interessante. Claro, existem obras que focam no sentido na realidade, como eu falei de Awashi. Não é toda obra que precisa focar nisso. Nenhuma obra tem obrigação de seguir esse preceito. Ao contrário, Blue Lock ser diferente torna tudo mais interessante. E torna os personagens e todo mundo dele interessante da sua maneira. Eu também vejo muita gente reclamando que Blue Lock tem cenas que não são realistas, que tem momentos onde o protagonista está lá na defesa e no momento seguinte já está no ataque marcando gol. Ou, por exemplo, um exemplo que teve agora que o Loki, lá o Mbappé do Blue Lock, saiu de um chute da falta e conseguiu tirar a bola no ângulo. Mas, gente, sejamos blancos, isso é uma obra de esporte. Em maioria de obras de esportes, em anime de esportes, sempre vai ter cenas não realistas, feitas para impressionar. Isso é bem normal. Kuroko no basquete tem, o Midorima acertando lá de trás da quadra, como se não fosse nada. Haikyuu tem momentos onde o Renata tá do outro lado da rede, ele já chega pro outro lado em uma velocidade absurda, que não aconteceria em uma partida de vôlei normal. Mano, eu vi gente no Twitter literalmente dizendo que Capitão Tsubasa é mais realista que Blue Lock, sendo que Capitão Tsubasa literalmente tem um maluco que pega Uber em cima de uma bola. Realmente é mais realista mesmo. Eu vou finalizar esse vídeo dizendo que realmente eu concordo que Blue Lock não é uma obra perfeita, e ele realmente não é. Mas Blue Lock cumpre seu papel perfeitamente, que é divertir o público e entretê-lo. E desde que consiga fazer isso e ainda se mantenha um certo nível de escrita, uma boa escrita na obra, a obra está cumprindo perfeitamente seu papel. Eu não acho que o anime de Blue Lock seja tão ruim quanto as pessoas dizem. Eu gostei da segunda temporada. Exemplo, por mais dos problemas que tem na animação, e os fãs têm que pedir por uma boa animação em Blue Lock, afinal merecem. Mas eu ainda acho interessante. E eu acho que o mangá de Blue Lock você devia lê-lo. Cada capítulo mais interessante que o outro, mais legal que o outro e principalmente mais divertido, o que torna tudo melhor. Bem, é isso. Eu não acho que Blue Lock é uma obra perfeita, muito longe disso, mas também não acho que ela seja uma obra tão ruim quanto muitos haters dizem. Eu acho que é aquilo. Sempre que eu vejo alguém falando mal de Blue Lock, muitas das vezes ele nem sequer assistiu ou leu a obra.
é normalmente dito por alguém que só diz que é ruim porque sim. Porque viu algumas cenas do Twitter, uma cena Ed, e fala com a do rim, colocando com a língua pra fora e fala: oh meu Deus, que tudo horrível, nunca vou. É o pior anime de esporte que tem. Mas bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha opinião sobre a obra, sobre os personagens, sobre a obra no geral. Então, muito obrigado por ter assistido aqui e até a próxima conversa. Valeu, falou.